1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fala assim, ó: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Tem muita gente, e eu sou um exemplo também, porque eu luto contra isso, que luta contra a imoralidade sexual, né? Que é um pecado dos olhos, do coração. E ultimamente não, nos nossos tempos atuais, a imoralidade sexual está cada vez mais acessível. O que pode ser imoralidade sexual? O acesso à internet, por exemplo, disponibiliza muito o acesso à imoralidade sexual, como a questão da pornografia e também a masturbação, que consequentemente, né, quem acessa a pornografia, consequentemente faz o ato da masturbação, né? E isso não ocorre somente para quem é solteiro, ocorre também dentro do casamento. E é algo muito pesado, gente, porque Jesus falou que quando eu cobiço uma mulher e eu a desejo, no meu coração eu cometi adultério com ela. Adultério, gente. Então, Paulo, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, ele não aconselha a gente a lutar contra a imoralidade sexual, ele aconselha a gente a fugir da imoralidade sexual. Então, tudo aquilo que pode ser usado como gatilho para que você possa cair nesse tipo de situação, nesse pecado, né? Você deve eliminar da sua vida. Você tem que tirar o acesso à observação, à visualização. Breno, mas eu também eu faço academia, eu faço isso na rua também, eu olho para o corpo das mulheres na rua e tudo mais. Gente, o segredo é fugir. Porque ele fala aqui que nem outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Em Romanos, fala que, aqui, ó, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Ou seja, isso está escrito lá em Romanos 8:5. Os que vivem segundo a carne. A gente precisa investir, porque assim, se eu invisto mais na minha carne, do que a minha carne deseja, por exemplo, toda vez que eu sinto o desejo de fazer uma coisa, eu faço para satisfazer. E eu faço isso constantemente, diariamente, eu estou fortalecendo o acesso aos desejos da minha carne. Entendeu? Por exemplo, eu tenho muita vontade de comer um sorvete, muita vontade mesmo. Eu vou lá e compro. Estou satisfazendo o desejo da carne. Porque às vezes eu nem estou com fome. Estou satisfeito, vou lá e faço. São pequenas coisas, sabe, gente? Entretanto, ele fala aqui, no mesmo versículo, que quando eu invisto no Espírito, nas coisas do Espírito, eu sou orientado a satisfazer as coisas do Espírito. Então, o que pode ser assim estabelecido como coisas do Espírito? Tudo aquilo que Jesus deu um exemplo. Jesus deu exemplo de oração. Jesus deu exemplo de jejum. Jesus deu exemplo de meditar na palavra. Jesus deu exemplo de vigiar e orar constantemente. E ele fala porque o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. Entendeu, gente? Lá, se eu não me engano, em Tiago fala que a tentação ela não vem espiritual, ela é do próprio corpo da gente, é da nossa natureza sentir. A gente é tentado por aquilo que a gente já experimentou. Entendeu? Então, por exemplo, que se você sofre dessa questão da imoralidade sexual, vamos dizer que esse é o pecado de estimação. E você nunca bebeu na sua vida, você não é tentado a beber. Não tão, e se sente curiosidade, é uma curiosidade, mas não é tão forte quanto a imoralidade sexual, como a pornografia. Entendeu? Então, gente, o que eu aconselho, se você tem acesso no Instagram, se você não trabalha com isso, ou se você tem que ter acesso ao Instagram, ao TikTok, ao Kawaii, ou seja lá o que for, as plataformas que você usa, e que tem uma tendência à questão da pornografia, da nudez, porque, gente, o mundo que a gente vive hoje está cada vez mais permissivo. Nas vestimentas, no linguajar, no caminhar, entendeu? E a gente precisa se resguardar para guardar o nosso coração no Senhor, entendeu? Para que a gente possa continuar vivendo em santidade. Porque Jesus falou, sede santos, como eu sou santo, entendeu? A gente tem que viver em santidade e a gente precisa buscar essa santidade nele. Hoje a gente tem o nosso Consolador, gente, que é o Espírito Santo. Se a gente for lá em Isaías, só para finalizar o vídeo, se a gente for em Isaías, capítulo 11, verso 2, fala, ó, e o Espírito do Senhor está sobre ele, o Espírito de sabedoria. Aqui tá falando sobre Jesus, tá? No capítulo 11 ele fala sobre o Messias, que no caso é Jesus. E tá dizendo que o Espírito está sobre ele. Aí fala as características do Espírito, ó, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, hoje a gente tem esse Espírito graças ao Senhor Jesus. Porque ele falou que ele ia para o Pai, mas que ele ia deixar o Consolador, que é justamente esse Espírito, que é o Espírito Santo. Ele é rico em sabedoria, em discernir,
em conselho, em poder, em conhecimento e temor do Senhor. E ainda nos consola, né? Então, gente, a gente tem toda a disponibilidade, porque Jesus falou que quando ele declarou Tetelestai, está consumado, o véu se rasgou, de cima a baixo. E hoje a gente tem acesso ao trono de Deus, a gente tem acesso ao Pai. A gente não precisa de um sumo sacerdote para acessar o Santo dos Santos. Hoje a gente acessa o Santo dos Santos graças ao sacrifício de Jesus. Então, a gente pode clamar ao Senhor. Busque clamar, busque... não desanime, entendeu? Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Josué fala, seja forte e corajoso. Então, continue firme, continue buscando ao Senhor. Não desista, não desanime. O Senhor é contigo e Ele vai te ajudar nesse processo, tá certo? Mas não arregue o pé. Vá pra cima, continue firme. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor continue dando graça a você, Ele dando força para continuar resistindo às tentações diárias. E ore ao Senhor, assim como Ele ensinou aos discípulos e deixou esse exemplo pra gente lá nos Evangelhos, que na oração do Pai Nosso Ele fala, não nos deixe cair em tentação. Então, peça ao Senhor para não deixar, peça ajuda ao Senhor para não deixar você, cair em tentação, tá certo? Em nome de Jesus, forte abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor. Amém? Valeu!